Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série A Minha Posição Bíblica. Amém, irmãos? Hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito da doutrina da imposição de mãos. Vou começar aqui lendo inicialmente Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo à base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, irmão, nós temos aqui, nessa leitura, 6 doutrinas básicas, da fé. São coisas básicas, que todo cristão deve saber. São 6 doutrinas básicas, mas são leite. Agora, o autor aqui não está querendo dizer que esses 6 itens não são importantes. A questão é que nós não devemos permanecer no básico a vida toda, mas buscar coisas mais profundas, da palavra de Deus. Então, irmãos, o que é imposição de mãos? As mãos, nossas mãos, elas representam ajuda, segurar a mão de alguém, ajudar alguém. Então, a imposição de mãos, ela tem uma relação muito forte com essa questão de ajuda, de estender a mão, de segurar a mão. E quando a gente vai lá para a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Então, irmãos, a primeira coisa aqui, que fala aqui nesse versículo é da necessidade de orar. Então aqui está falando que nós temos que orar em todo lugar, inclusive no local público. Quando ele fala em todo lugar, nós podemos incluir aqui um local público. E o versículo também fala de oração sem cessar. Por que fala de oração sem cessar? Porque nós vamos sempre estar em algum lugar. Quando ele fala que nós devemos que os homens orem em todo lugar, nós sempre vamos estar em algum lugar. E aqui o foco, irmãos, não é a posição das mãos, mas mãos santas, mãos de justiça, e não mãos que fazem o mal. Nós temos que ter mãos que abençoam, porque tem também a mão que machuca as pessoas. E o versículo também fala da condição da alma. Como é que deve estar a nossa alma? A alma deve ser sem ira e nem contenda. E às vezes, muitas vezes, as pessoas oram, nós oramos para descarregar em Deus a nossa mágoa contra alguém. E quando essa oração ela é feita em público, muitas vezes essa oração é para passar um recado à pessoa que está ouvindo a oração, um desafeto, para que ele ouça aquela oração que a gente está fazendo. Então, irmãos, por essa razão, então existe uma doutrina da imposição de mãos. A imposição de mãos, então, é um ato de transmissão, é um ato de comunicação. Vamos ver aqui um pouquinho a respeito da imposição de mãos lá na Antiga Aliança. Como é que era a imposição de mãos lá? Vamos ler aqui Deuteronômio 34, versículo 9, que diz assim: E Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então nós estamos vendo aqui que Moisés ele está transmitindo uma autoridade que Deus deu para ele para que o povo desse ouvido a Josué. Então, irmão, perceba aqui que o dom não é só no Novo Testamento. Tem pessoas que acham que só é no Novo Testamento. Não. Aqui Josué ele recebeu o espírito de sabedoria. Quando a gente vai lá para a história de Sansão, Sansão recebeu o espírito de fortaleza. Então Deus está dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, transmite para Josué o que eu dei para você. Então Moisés está passando a autoridade dele para Josué. Nós vemos lá na Antiga Aliança que quando o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha que sacrificar um animal para poder purificar os seus pecados e da sua família. E depois ele sacrificava pelo pecado dos outros. Então o que ele fazia? Ele impunha as mãos sobre a cabeça do animal. Então, irmãos, da mesma forma que Moisés ele está transmitindo a autoridade para Josué, Arão, quando ele impunha as mãos sobre os animais,
ele está transmitindo, né, os pecados para os animais. Agora, evidentemente que isso aqui era simbólico. Não quer dizer que estava saindo, né, pecado das mãos de Arão e indo para o animal. Tudo isso aqui era simbólico. Por exemplo, quando Jacó abençoou a Efraim e Manassés, ele colocou a mão sobre a cabeça deles. Naquele momento ali, Jacó ele estava adotando os dois filhos de José e Jacó, né, deu a primogenitura para Efraim. Então nós vemos aqui um caso típico, irmãos, da imposição de mãos de um pai para com o filho. Então o pai ele pode abençoar seu filho através da imposição de mãos. E hoje, irmãos, quando se estende as mãos nas igrejas, a gente percebe que na maioria dos casos não há temor. Muitas vezes as pessoas estão impondo as mãos lá dentro das igrejas, mas a pessoa está estendendo a mão pensando no churrasco mais tarde, pensando na como que vai ser segunda-feira. Então, muitas vezes, né, esse estender de mãos na igreja não existe temor. Agora vamos ver um pouquinho da questão da imposição de mãos na nova aliança. Primeiramente no ministério de Jesus. Jesus, quando curava alguém, ele impunha as mãos, mas nem sempre ele fazia isso. E quando Jesus impunha as mãos sobre os doentes, o que ele está fazendo? Ele está transmitindo saúde para os enfermos. Então, por exemplo, Jesus ele impôs as mãos sobre crianças e as abençoou. Os apóstolos também eles impunham as mãos aos enfermos e eles eram curados. Quando os apóstolos impunham as mãos, eles tinham que temor. E eles só faziam o que Deus mandava. Lá em Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, diz assim, E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então esses sinais aqui, irmãos, são dons. E significa o quê? Que não é para todos. E Jesus aqui, irmãos, ele estava falando dos dons, mas ele não quis detalhar. Jesus ele deixou para Paulo detalhar o assunto, né, nas suas cartas. Então, irmãos, se Deus deseja me usar, deseja te usar, né, para abençoar o outro com a imposição de mãos, eu tenho que saber o que eu vou transmitir, né, para outra pessoa. Então, tanto Jesus como os apóstolos, eles curavam, às vezes usando a imposição de mãos, e às vezes não. Ele também podia curar sem a imposição de mãos. Então não era um ato feito no sentido de um passe de mágica, né, ou um benzimento, né, como nós costumamos ver às vezes nas igrejas. Né. Outro assunto também, os apóstolos, eles impunham as mãos para conceder o Espírito Santo. Vamos ver aqui, primeiramente, em Atos, capítulo 9, versículo 17, que diz assim: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então a gente vê aqui, irmãos, nessa passagem que Paulo, primeiro ele foi cheio do Espírito Santo, né, e depois ele foi batizado, né, nas águas. Então os apóstolos, eles tinham o poder de impor as mãos e com isso alguém receber o Espírito Santo. Em Atos 8, versículos 14, né, até o 17, diz assim, vou ler aqui para os irmãos. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então veja aqui, irmãos, que nesse caso aqui, primeiro eles foram batizados nas águas e depois eles receberam, né, o Espírito Santo. Nós temos também o caso de imposição de mãos para ordenação. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz assim: Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, irmão, nós estamos vendo aqui que Timóteo ele foi investido na função pastoral. Aqui houve a imposição das mãos por um grupo de presbíteros, né? E lá em 2 Timóteo 1, versículo 6, diz assim: Por cujo motivo te lembro
que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Então Paulo está lembrando Timóteo, né, porque ele já tinha falado antes, Paulo está lembrando Timóteo do dom que ele recebeu. A gente percebe aqui então, irmãos, que a imposição de mãos é um gesto que é aplicado a pessoas para delegar uma função. Não é impor as mãos sobre objetos, não é impor as mãos sobre o teclado da igreja, não é impor as mãos sobre o computador da igreja, mas é um gesto aplicado a pessoas. A imposição de mãos, irmãos, para a investidura de uma função, ela é feita o quê? Pelos obreiros, não é pela igreja toda. Lá em Atos capítulo 6, né, versículos 5 e 6, diz assim: E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então nós estamos vendo aqui a investidura dos diáconos, os líderes da igreja, eles impuseram as mãos, e alguns judeus helênicos naquela época, né, eles não estavam sendo assistidos pelos judeus naturais. Foi um problema que aconteceu lá, né, um problema de acepção de pessoas, né, problema esse que estava ocorrendo em plena, né, igreja primitiva. Alguns estavam recebendo assistência e outros não. Lá em Atos 13, versículos 2 e 3, diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então nós estamos vendo aqui a investidura de Paulo e Barnabé para o ministério. Os oficiais, os profetas, os mestres ali da igreja impuseram as mãos sobre eles. Lá em 1 Timóteo 5, versículo 21, diz assim: Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então, ou seja, nada fazendo sem preconceito, né? Nós devemos agir com justiça diante de Deus, tratar todos, né, com imparcialidade, evitar o favoritismo, né, ao tomar decisões e ao agir. Aí versículo 22, né, 1 Timóteo 5, 22 diz assim: A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Então, irmãos, impor as mãos sobre alguém é algo sério. Não impor as mãos precipitadamente, diz o versículo aqui. Não colocar antes do tempo. Não colocar de forma errada. Por quê? Porque a pessoa ela não vai corresponder com aquilo. Por quê, irmãos? Por que Paulo fala isso para Timóteo? Porque Timóteo ele foi ser pastor na cidade de Éfeso. E era uma cidade difícil, né? E lá precisava de pastores. E havia o perigo de a pessoa ser investido na função de pastor e não ter condições. E muitas vezes o pastor ele vai passar por situações difíceis, né? Vai ter que aconselhar pessoas. Então tem que ter uma seriedade, né, nessa investidura. Antes de impor as mãos para o diaconato, irmãos, o que acontece, né? Vamos ver aqui 1 Timóteo 3, versículos de 8 a 10, que diz assim: Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, também sejam esses primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, irmãos, o versículo fala aqui respeitável, né? Como é que eu vou saber, né, se uma pessoa é respeitável? Eu tenho que andar com aquela pessoa. Por exemplo, Elias conviveu com Eliseu. Jesus conviveu com seus discípulos, né? E geralmente nesse caso, a pessoa ela fica sob supervisão para ver como que a pessoa vive. Agora eu pergunto a você, se é assim com o diácono, quanto mais, né, com relação ao pastor. Então, irmãos, esse, né, era o cuidado que Paulo ele está pedindo para Timóteo. Olha, Timóteo, não olhe para o carisma, não olhe para os diplomas, não olhe para o poder aquisitivo. Por que de tudo isso, irmãos? Porque o joio ele quer ter posição privilegiada na igreja.
Porque se ele tiver posição privilegiada, assim ele continua fazendo as coisas erradas, e se alguém questionar, ele vai dizer o seguinte, ó, você não sabe que agora eu sou pastor? Vai dar uma carteirada lá, né, dizendo que agora ele é o pastor. E voltando lá para 1 Timóteo 5,22, diz assim, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Então, irmãos, a imposição de mãos, no caso de ordenação, né, se a pessoa ordenada ela não for qualificada, significa o quê? A participação da pessoa que ordenou nos pecados da pessoa ordenada. Ou seja, né, se você que ordenou vai ser participante, né, do pecado do outro. E o versículo diz assim, conserva-te a ti mesmo puro. Ou seja, é o ato, né, de você recusar na ordenação uma pessoa que não seja, né, qualificada. Agora, irmãos, nos outros casos de imposição de mãos que nós já comentamos aqui, não tem o perigo do pecado da pessoa passar para você ou vice-versa. Lá em Levítico 24:14 diz assim, tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, e então toda a congregação o apedrejará. Então as pessoas que impunham as mãos, irmãos, não eram para transferir pecado, mas era algo simbólico. Lembrando, irmãos, que o padrão da nova aliança não tem unção com óleo, e sim imposição das mãos. Por quê? Por que não ungir com óleo o obreiro, né? Por que não ungir um obreiro com óleo? Porque passa a impressão de que só essa pessoa tem a unção e os outros não têm. E o óleo, nós sabemos que o óleo é o símbolo do Espírito Santo, e hoje todos nós temos o Espírito Santo. Então, irmão, nós não devemos também, né, impor as mãos sobre o endemoniado. A nossa mão é para transmitir a vontade de Deus. Vamos falar um pouquinho da imposição das mãos usada pelos presbíteros para orar pelos doentes. Vamos ver aqui Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, que diz assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, irmãos, Tiago aqui ele está falando de uma doença física, né? E não de uma doença espiritual, né? Existe essa discussão, né? Tiago está falando de uma doença física ou de uma doença espiritual? Quando a gente olha para o contexto, né? O contexto dessa passagem vai falar a respeito de Jó. E nós sabemos que Jó teve um sofrimento físico. Quando o Tiago diz assim, o Senhor o levantará, se ele tiver cometido pecados, ele será perdoado. Ser levantado da doença, e se pecados forem cometidos, esses pecados serão perdoados. Então, irmãos, não tem na Bíblia óleo sendo usado em relação à doença espiritual. Então nós vamos entender um pouquinho, irmãos, a questão do óleo aqui nessa passagem. Então, lá no primeiro século, o óleo ele era usado como remédio. Nós podemos ver isso bem claro lá na parábola do bom samaritano. Lá diz que o samaritano teve compaixão daquele homem e derramou sobre ele azeite e vinho. O óleo não era um instrumento milagroso, né? Não é um canal de cura. Então, como a unção com óleo deve ser feita em nome do Senhor Jesus, algumas pessoas acham que a unção ela teria poderes especiais para curar, para causar a cura à pessoa. Mas o óleo, irmãos, o óleo ele é um auxílio à fé. Lá em Tiago 5, versículo 15, diz assim, ó, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, irmãos, a oração é que está salvando o doente. Né? Tiago não diz que é o óleo, e também não fala que é uma simples oração. É a oração da fé. Então perceba que o foco dessa passagem é a oração. Quando ele diz assim que o Senhor o levantará, dá a entender o quê? Que a pessoa estava gravemente doente, pois ela não conseguia levantar antes. Agora, irmãos, não quer dizer, né, que uma igreja que não tenha presbítero não haverá cura. Pedro, ele era presbítero. Quando ele foi orar por Dorcas, ele não ungiu com óleo. Então o óleo, irmãos, ele era usado em doenças apenas como um remédio
medicinal tradicional daquela época. Para nós hoje o óleo ele é simplesmente um auxílio para a nossa fé. Então alguns usam da imposição de mãos, né, como se fosse uma varinha mágica, né, que transfere algum tipo de virtude às coisas, né, e pessoas com as quais é tocada. Mas nós estamos vendo aqui que tem regras. A questão de não permitir que qualquer pessoa coloque as mãos sobre a nossa cabeça é apenas um caso de prudência. Se o pastor tiver pecado, não existe transmissão de pecado. O pecado ele é algo pecado é algo entre nossa relação com Deus. O pecado é algo individual. Demônio, irmãos, não entra pela imposição de mãos. O demônio ele entra quando a pessoa dá a legalidade. Não existe, irmãos, transferência de unção pela imposição de mãos. Deus ele dá o dom conforme ele quer. Paulo, então, ele advertiu a Timóteo para não separar pessoas despreparadas, porque infelizmente isso tem acontecido em muitos lugares. Então a imposição de mãos ela deve ser feita de forma simbólica, não como um ritual místico que vai transferir poderes, né, para outras pessoas. Então a pessoa que está impondo as mãos, ela é apenas um canal. Nós não somos a fonte de poder. A fonte de poder ela está em Deus. Amém, irmãos? Então aqui a gente encerra esse vídeo, né, sobre a imposição de mãos. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, ou mesmo queiram fazer algum comentário a respeito do vídeo, peço que os irmãos usem os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.